Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 2h30 sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 400/2009, projeto de lei 471/2009, PL 607/2010, projeto de lei número 645/2010, projeto de lei 666/2010, projeto de lei 706/2010, projeto de lei 860/2011, projeto de lei 88/2011, projeto de lei 920/2011, projeto de lei 936/2011, PL 979/011, projeto de decreto legislativo 165/2010, projeto de decreto legislativo 169/2011, projeto de decreto legislativo 174/2011, projeto de decreto legislativo 179/2011, projeto de decreto legislativo 195/2011, projeto de lei 379/2009, projeto de lei 759/2010, projeto de lei complementar número 51/2011, projeto de lei número 68/2009, projeto de lei 300/2009, projeto de lei 373/2009, projeto de lei 375/2009, projeto de lei 609/2010, projeto de lei 734/2010, projeto de lei 751/2010, projeto de lei 821/2011, projeto 786 de 2010, projeto de lei 859/2011, projeto de lei número 922 de 2011, projeto de lei 945/2011, projeto de lei 1032 de 2011, projeto de lei 1034 de 2011, projeto de decreto legislativo número 188 de 2011 e projeto de decreto legislativo 196 de 2011. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 61ª sessão ordinária, em 9 de agosto de 2011. Presidência do senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Rubens Andrade, Elton Babu, Dr. Jorge Manaia, Ivanir de Mello, Sônia Rabelo, Carlinhos Mecânico, João Cabral, Tânia Bastos, Tereza Berger, Renato Moura, Dr. Edson da Creatinina e Eliomar Coelho, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h13. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está suspensa a sessão. Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Em tramitação, em sessão extraordinária, em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum maioria simples, o projeto de lei 400 de 2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que denomina-se Rua Anquito, um logradouro público inominado no município do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a redação final, vai para autógrafos. Projeto de lei em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum maioria simples, projeto de lei 471/2009, de autoria do vereador Bencardino, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico, cultural e recreativo do MEIA. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final.
para autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencimento, quórum, maioria simples, projeto de lei 599-A de 2010, de autoria do vereador Dr. Fernando Moraes, que inclui na lei 5.242 de 2011, a SAPERJ, Sindicato dos Árbitros Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, como de utilidade pública. Não havendo quem queira discutir a matéria entra em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Tendo sido solicitada a verificação nominal pela vereadora Tereza Berg. Não tinha visto que tem isso aqui na frente. Os postos de votação já estão liberados. Está retirada? Retirou? Retirada a solicitação de verificação nominal. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Com a palavra pela ordem, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, queria chamar a atenção dos vereadores que estão nos gabinetes. São 15 para as 4. A sessão de hoje, nós havíamos combinado ontem de realizar uma sessão extraordinária, da qual faz parte projeto de vários vereadores. Os vereadores já há algum tempo vêm questionando ao presidente, a mim, sobre projetos que nós não conseguimos votar de autoria dos vereadores, e nós combinamos, então, de realizar uma sessão extraordinária com esse propósito, que é a sessão que estamos realizando nesse momento. No entanto, eu acho que os vereadores estavam na expectativa da sessão ser aberta 4 horas. Como são 15 para as 4, muitas pessoas, como eu, desci correndo aqui pelas escadas para evitar que a sessão não prosseguisse. A vereadora Tereza Berg, de forma correta, fez um pedido de verificação de quórum, porque não tem como se prosseguir com a sessão sem que os vereadores estejam aqui, mas ela teve a sensibilidade de rever a posição dela para que nós pudéssemos buscar fazer aquilo que nós tínhamos imaginado de fazer. Então, eu queria fazer um apelo aos vereadores que estão nos gabinetes, que pudessem vir ao plenário para que nós pudéssemos dar prosseguimento à sessão. Nós estamos com projetos aqui, boa parte deles de maioria simples. O próximo projeto é do vereador Fernando Moraes, o próximo depois é do vereador Brizola Neto, o vereador Jorge Manaia, o vereador Rubens Andrade, o vereador Carlos Bolsonaro, o vereador Tio Carlos, o vereador Renato Moura, o vereador Raimon, a vereadora Vera Lins, vereadora Sônia Rabelo, o vereador Eduardo Moura, ou seja, tem projeto de todos os vereadores na pauta. Então, eu considero que é uma sessão de interesse de todos os vereadores que ela possa prosseguir. Queria finalizar, reiterando esse apelo para que os vereadores possam vir ao plenário e pedir ao presidente que pudesse suspender por 5 minutos a sessão para dar tempo dos vereadores chegarem. Tem vereador que está atendendo no gabinete. Eu próprio estava no meio de conversando com alguns servidores, interrompi lá no meio da conversa e corri para cá. Com certeza, outros vereadores também estão conversando com pessoas aqui na Câmara. Então, se pudéssemos suspender por 5 minutos, tenho certeza que os vereadores vão descer para o plenário para que nós possamos prosseguir com a sessão. A presidência suspende a sessão, acatando o pedido do nobre líder por 5 minutos. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto de lei número 607/2010, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que altera a lei número 5.146/2010 para incluir o Dia do Ambulante no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e dar outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação, os vereadores concordam que permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Pela ordem, o nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, só para justificar a ausência da vereadora Tânia Basco, fui informada pela dirigente assessora dela aqui,
que a mesma não pôde comparecer à sessão de hoje em função de estar acamada devido a uma grave alergia que estaria sendo acometida. Então, é só essa justificativa de ausência, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem também, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Adilson Pires. Não, é também para justificar a ausência do vereador Raimon. O pai do vereador faleceu nesse último final de semana e o vereador foi acompanhar o sepultamento do pai, a família, e não pode estar presente aqui na Câmara. Pela ordem, a vereadora Nereide Pedregal. Boa tarde a todos. Por gentileza, eu peço verificação. Pedida verificação de quórum pela nobre vereadora Nereide Pedregal. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença, por favor. Queria chamar os vereadores Aloysio Freitas, vereadora Andréa Gouveia Vieira, vereador Carlos Bolsonaro, doutor Jairinho, vereador Elton Babu, vereador Jorge Braz, André Gouveia registrando sua presença, obrigado, vereadora Jorge Braz, Jorginho do SOS, Renato Moura, a presidência vai encerrar a verificação de voto, de quórum, perdão. Presentes 19 vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Segue em tramitação ordinária, em segunda discussão, maioria simples, projeto de lei número 645/2010, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe sobre o combate ao sedentarismo através do Exercita Rio e da outra providência. Em discussão, não, é para discutir a matéria ou não? É para discutir a matéria ou não? Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, a vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, eu peço o adiamento desse projeto por uma sessão. A presidência submete ao plenário. Adiamento por uma sessão da votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 666 de 2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que inclui na lei 5.242 de 2011 o Centro Cultural João Saldanha como de utilidade pública. Não há oradores inscritos para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, pela ordem, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho a impressão de que as pessoas que estão na galeria são funcionários municipais acreditando que está na pauta de hoje os projetos de lei que dizem respeito à categoria. Eu queria só informar que o projeto não está na pauta de hoje, só temos um projeto do Executivo que trata de uma área de especial interesse social de Areal, é isso, líder? E que, portanto, não trataremos da questão hoje. Só para que vocês não fiquem na expectativa de que o projeto será encaminhado e discutido e vocês sem saber de nenhuma informação. Então, só para deixar registrado,
Só na terça-feira que vem é que entrará em pauta a discussão do projeto de lei. Tá bom? Obrigada. Apesar de não ter sido em votação, a presidência, antes de colocar em votação, vai proceder à verificação de quórum, conforme o regimento interno. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença. Presidente, pela ordem. Estamos fazendo verificação de quórum ainda, vereadora. Assim que terminar a verificação, eu passo pela ordem, por favor. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação. Presente 24, senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Ordem. Obrigada, Só terminando presidente. a minha fala, vereadora, só um Tá minutinho. bom. Espero um pouquinho de paciência para a Espero. senhora. Mas Muito deixa obrigado. o microfone aberto para a gente interromper mesmo. Por favor. Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Rosa Fernandes, por favor. Presidente, é apenas para fazer um agradecimento ao vereador Rubens Andrade, que através da sua assessoria está encaminhando ao nosso primeiro secretário um apelo para que faça uma manutenção nos banheiros dos corredores do prédio, principalmente do terceiro andar, que é vergonhoso. Portas abertas, descarga que não funciona, uma condição extremamente precária, absurda, e a casa não tem necessidade disso. Manutenção é uma obrigação. Tá? Muito obrigada. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação, quórum maioria simples, projeto de lei número 66/2010, de autoria do vereador Rubens Andrade, que inclui na lei 5.242/2011, Centro Cultural João Saldanha como de utilidade pública. Não, foi esse, perdão. Perdão, houve um equívoco. É o próximo, né? Projeto de lei 706 de 2010, de autoria do vereador Ivani de Melo, que inclui na lei 5242 de 2011, a Sociedade Espírita Antônio de Pádua como de utilidade pública. Não tem em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presidência, antes de colocar a matéria em votação, vai proceder a, mais uma vez, a verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença novamente, por favor.
presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presente 18 senhores vereadores. A terceira falta de quórum para deliberar. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Boa tarde.